10, vai fazer uma fala, eu vou fazer uma fala, e a gente sai para a rua, só para explicar. Então, dando sequência aqui ao nosso encontro, a gente vai ter uma abordagem inicial do mate do Pellegrini. O Pellegrini a gente já conhece. Alguém que chegou e que não escutou uma das 8 vezes que o Pellegrini foi apresentado? Não, né? Todos já sabem, o Pellegrini já é conhecido. Mas vai surgir um aspecto novo do Pellegrini, bem interessante, assim, né? O Pellegrini, na mesa de hoje, a gente tem essa ideia de algo que a gente chamou a atenção no início, esse aspecto, o conjunto de experiências que o Pellegrini foi oferecendo e absorvendo na passagem pelas aldeias, né? Aí aparece mais um aspecto hoje. O mate é um dos queridos que chega no SEB aqui, né? Ele chega com esse olhar da relação, eu posso dizer assim, é um olhar espiritual da relação com a terra. Aí ele nos oferece, do meu ponto de vista, principalmente esse olhar, mas também um conjunto de saberes ligado a essa relação bem ampla e profunda com a terra. Mas aí ele se apresentando, ele vai se apresentar melhor. A gente vai ter 2 falas iniciais e, na sequência, a gente sai para fazer uma caminhada. Então, começando com o mate. Tá. Então, bom, de cara eu já vou falar que para mim além de um prazer, assim, de um sentimento de um presente mesmo enorme de estar aqui, por outro lado também um desafio tremendo de estar falando nesse templo, nesse lugar para pessoas como vocês, assim, né? Eu sou um praticante bem recente, né? Eu, apesar de conhecer o Lama, de ter visto o Lama quando eu tinha 6 anos de idade, que o pai e a mãe me levaram lá no Rodeio Bonito, e eu lembro, levaram a bicicleta, eu fiquei andando naquela estrada, e daí eu lembro da cena do Lama embaixo de uns pés, que eu imagino que seja uns João Bolão, mas a prática do budismo começou muito recente para mim, né? O meu caminho espiritual está associado ao xamanismo. Com 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Taquara, também de onde eu venho, aqui no interior, um sítio xamânico que recebia índios e xamãs assim, de vários lugares da América, e eu me liguei a essa turma aí, né? E ali eu encontrei essa missão na minha vida, que é a relação, né, com a Mãe Terra, né? Então, a Mãe Terra, para mim, que é o caminho. Então, por onde eu andei, eu busquei ajudar as pessoas a se reconectar com isso, né? Com Pachamama, com a própria Mãe, né? Com o planeta, assim. Então, eu vim para cá por causa da minha filha, né? Que nós morávamos numa comunidade no centro de Porto Alegre e a gente chegou num limite existencial profundo, que é a questão da escola, né? Então, a Serena acabou nos provocando a vir para cá por causa da escola Caminho do Meio, né? Aí, quando eu cheguei aqui, no segundo dia eu já estava trabalhando. As pessoas me colocaram no trabalho, assim, eu acho que parecia que existia, assim, parecia não, era óbvio que existia uma necessidade tremenda, né, de uma pessoa que cuidasse do manejo da relação da sanga com as plantas, né. Aí eu comecei trabalhando desde o segundo dia e estou até hoje, assim, né. Hoje que eu estou me sentindo melhor, que eu passei uma semana bem pegada, assim, estava meio dolorido até. Mas é o que eu mais gosto de fazer, assim, eu gosto de trabalhar mesmo, né, com a terra, assim. Então, assim, eu me sinto um pouco desconfortável ainda nesse ambiente, sabe? Vocês vão ver que quando eu ir para fora eu vou me sentir melhor. E aí a gente vai conseguir, talvez, trocar mais, assim, né? Mas o meu desafio, assim, que eu vejo que a gente mais precisa aqui, quando eu olho para as crianças, assim, né, na relação com a escola, que, pá, é incrível porque a infância deles é muito parecida com a minha, assim, com o que eu tive em Taquara, assim, contato direto, né? Contato. Isso que o professor Daniel falou, na educação ambiental, a gente vê assim como uma evolução, seria o máximo da educação ambiental, onde ela chegou. Ela começou com uma coisa muito chata, assim, né? Que era economizar água, economizar luz, essas coisas, né? E aí ela foi indo, até que hoje o que mais o educador ambiental fala é que a criança, o que ela mais precisa é de contato, né?
Então, isso quando ele fala assim de vendar os olhos e colocar os sentidos em contato com as plantas, é o que as crianças precisam, né? Então, aqui na escola, elas têm isso, né? Só que elas carregam muita coisa, muita carga assim da urbanidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade, porque o espaço privilegia, a gente precisa lidar com essas mentes que estão viciadas em outros aspectos, assim. Mas o caminho está super aberto e vai dar super certo, assim. Só eu fico pensando assim quando eles vão crescendo, né? Em que direção eles vão indo, assim. Né? Então a gente está buscando explorar essa relação com a floresta, porque na floresta estão todos os referenciais, né? Só que a gente esqueceu, ou a gente nunca soube. Eu fico na dúvida assim um pouco, porque isso foi ceifado assim numa origem muito ancestral, assim. Né? A relação com a Terra, né? Tem até um teórico que vai explicar, o professor Diegues, né, que vai explicar do mito, né, da natureza intocada. Então, a floresta ela é a Virgem, né? A Virgem católica, a intocável. Por isso que existem as unidades de conservação, né? Porque a gente precisava colocar a floresta em algum lugar que ninguém podia chegar perto, porque a gente começou a ver que se o ser humano entrasse em contato com a floresta, ele só dava problema, né? E daí a gente intocou ela. Então a gente reproduziu uma cultura, uma cosmovisão católica de isolar ela como a Virgem intocável, né? Então é forte dizer assim, mas essa floresta atlântica que, entende, é dual assim, porque ao mesmo tempo a gente precisa agradecer muito o Lama e o Hector também, né? Porque eles preservaram, eles foram preservacionistas, né? Eles deixaram a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica brotar. Isso é genial, né? Porque hoje a gente tem uma floresta secundária recente de 15 a 20 anos para poder manejar, né? Por outro lado, a gente ainda existe um apartheid, assim, uma distância, uma separação, né? Só que a gente só pode superar essa separação porque algum dia alguém deixou ela brotar, né? Então, como se aproximar, né, de uma floresta que ela é um organismo que a maioria de nós, assim, que estamos num caminho espiritual, temos um respeito enorme, mas quando a gente começa a conhecer e se aprofundar, escutar o índio, ele vai dizer outras coisas que vão nos chamar a atenção. Então, eu sei que é forte dizer, mas essa floresta atlântica, ela foi extremamente explorada, para não dizer estuprada, sabe? Ela foi desconfigurada, desorganizada, né? Essa é a floresta atlântica que nós temos hoje. Então, quando a gente usa o nosso dom, né, para entrar em contato com ela e tocar nela de maneira com que o nosso toque vai favorecê-la, isso primeiro que é uma reação incrível, ela reage na hora, assim, né? Então, aquilo que demoraria 200 anos para acontecer, a gente consegue fazer com que aquilo aconteça muito mais eficientemente. Não que a eficiência seja um objetivo, mas de certa forma sabe? Porque a gente também precisa que ela comece a mostrar as frutas e as flores, assim, né? Porque essas frutas e flores vão estar atraindo mais ainda a criança e o jovem, né? Então, é isso, assim, tocar nas plantas, tocar nas árvores, derrubar uma árvore, abrir uma clareira, isso tudo foi o que fez com que a Amazônia e a Mata Atlântica sejam as florestas mais biodiversas da Terra, né? Se não fosse a presença de 20 milhões de índios ao longo de 10 mil anos derrubando árvores e tocando nas florestas, elas não seriam o que elas são hoje, sabe? Porque a intervenção humana, assim como a intervenção de outros animais que fazem podas, que tocam, que colhem, que dispersam frutos, que derrubam árvores, o bugio que come brotos e faz podas, ela é muito importante para o desenvolvimento da floresta, assim, né? Então a gente tem que, eu me vi aqui no SEB assim, tendo que lidar com isso, assim, né? Com os mitos das pessoas. Então, eu vim aqui, eu vi muita coisa para ser feita, eu vi sistemas estagnados, sistemas trancados no tempo há muitos anos, e o meu toque, assim, a minha intervenção, ela gerou conflitos existenciais nas pessoas, e a gente teve que lidar com isso, né? Só que aqui na Sangue é tudo muito rápido, sabe?
E em questão de pouco tempo, a gente foi dialogando e todo mundo já estava operando em outra lógica, assim, sabe? Isso é muito massa, assim, no caminho budista, né? Então é isso. Eu acho que hoje a gente vai estar, assim, durante essa 1 hora, a gente vai dar uma caminhada aqui e vai poder ver, assim, um pouco da nossa estratégia, assim, né, de longo prazo. A gente quer desenvolver um lugar, essa terra pura, né? Eu adoro esse conceito. Tem que ser puro mesmo. E um lugar que seja uma referência em autonomia, né? Autonomia e abundância. A terra pura Guarani, a terra pura ameríndia, ela era uma terra de abundância. Eles tinham outros problemas, esses não eram problemas deles. Eles tinham outros problemas, né? Esse é um problema nosso, assim. Só que como lidar com a questão da abundância com pessoas que estão satisfeitas, né? Que não têm fome. Então, por que tu vai dizer assim, como é importante recuperar a cepa do aipim, da batata cará da terra, da cúrcuma? Por que é tão importante? Como é que tu vai dizer isso para uma sanga que está bem alimentada, né? Que tem um refeitório que supre, né? Aí, então, a gente tem que encontrar a importância disso para esse entorno, né? De tu criar um ambiente onde estão as matrizes, né? A pessoa vem aqui, ela vai sair carregada com a mochila cheia de cepas, né? De estacas, de sementes, de frutas, para levar essa biodiversidade, essa força para fora daqui. Então, um centro de irradiação, né? Daí a sanga budista ela pode transformar a terra num centro de irradiação de biodiversidade, né? De resgate, de cultura associada às plantas, né? Então isso é super dármico, assim, eu acho, né? Não estou com essa impressão, né? Entende? É muito importante, só que às vezes a gente não vê a importância porque a gente está satisfeito, né? Então a gente tem alguns desafios, assim, a questão da dieta. Como superar uma dieta ocidental secular e migrar para alguns aspectos de uma dieta indígena? Por que isso pode nos favorecer e como é que isso pode favorecer a sociedade brasileira? É meio por aí que nós estamos. Daí a gente vai conseguir talvez mostrar um pouquinho, assim, mas o projeto aqui é longo prazo. A gente está 1 ano aqui, mas a gente está pensando 3, 5, 7, 12, 15, 20, 50 anos. Porque a floresta atlântica ela foi destruída em 500 anos e a gente precisa resgatar ela ao longo de muitas décadas, assim, né? Não vai ser do dia para a noite, né? A questão é ir fazendo a coisa certa e tendo a visão de longo alcance. Muito obrigado, então, gente. Bom, como o Luiz Felipe falou, né, eu tenho apresentado mais as questões de construções e essas coisas de manutenção, né, e esses espaços de implantação e tudo mais, né? Que é, na realidade, esse voto que eu tenho com o Lama, né? De poder ajudar ele a implantar esses sonhos das aldeias, né? Que ele tanto tem falado e que ele tem nos colocado como que isso pode nos ajudar, né? Na nossa prática, né? Mas daí eu vou falar um pouquinho através de uma outra identidade, né? Que é assim, antes de eu chegar aqui, né? Eu em 98, né? Primeiro, assim, eu sou de uma outra geração, né? Do que a grande maioria aqui, né? É uma geração que ainda tinha goiabeira no quintal de casa, né? Mesmo nascendo em Porto Alegre, né? Tinha goiabeira no fundo de casa. Tinha galinha no fundo de casa, se subia nas árvores e tudo mais, né? Então, ainda sou dessa geração que tinha esse contato com a natureza, mesmo dentro da cidade, né? E aí, em 98, eu resolvi comprar uma chacrinha pequena aqui perto de Porto Alegre, né? E acabei indo atrás, assim, dessa questão de hortas orgânicas, né? E aí fiz algumas formações de horta orgânica, né? Para colocar lá nesse meu espaço, né?
Mas tinha um aspecto que era assim, eu lia os relatos, os livros e as técnicas, né, e eu ia colocando aquilo de uma forma meio, né, na minha formação em engenharia, né, então, uma forma meio técnica, como um engenheiro, né. Cada planta tem que ser assim, de tal e tal, a distância, o canteiro de tanto, né. Na realidade funcionou, ele produzia, né, hortaliças, o resultado aparecia, né. Mas eu achava que aquilo, né, não era bem por ali, né. Mas insisti naquele modelo e depois comecei a ler um pouco sobre permacultura, outras coisas, né. E em 2009, né, nessa primeira edição que a gente teve aqui do Gaia Education, né, eu tive essa graça, né, de conhecer o Peter Webb, que veio fazer as oficinas, né, no módulo ecológico, né? E a gente teve uma conexão muito forte e quando ele propôs essa oficina, que depois a gente é capaz de caminhar por ali, né? Que seria uma pequena agrofloresta ali, transformar uma estrada e devolver a mata que tinha antes, quando a gente começou a construir aquele prédio da escola. Né, ele nos convidou, esse grupo, né, a gente ir para o local e a gente ter essa percepção do local, né, tentar olhar para o local e ele sempre falando que ele não iria explicar e não ia nos dar as técnicas de plantar, porque isso você vai no Google, vai não sei aonde, e isso está lá. Ele disse, não, vocês têm que perceber isso aqui, esse espaço, né? Eu olhava para aquilo e digo, mas eu não vou conseguir, porque eu nasci em Porto Alegre, né? Eu não tenho essa conexão com a terra, né? Mas mesmo assim era um convite muito forte e eu aceitei aquele convite, né? E as pessoas todas aceitaram aquilo, a gente foi operando daquela forma, né? E já tinha, né, vamos dizer assim, já começava a fazer um pouco de sentido, né? E logo seguinte, no outro módulo, né, de novo, né, eu sou um sortudo, eu acho, né? Porque aparece uma outra graça na minha vida aqui, que foi no módulo Visão de Mundo, veio o Krenak, né? O Ailton Krenak, que a gente também virou grandes amigos, né? E na fala dele, nos 2 dias aqui, ele trabalhou com a ancestralidade, né? E aí eu consegui entender a chave, né, do coração para a gente se conectar de novo com a Terra, né? Porque se eu, dentro da minha caminhada, eu acredito que eu já tenha tido várias vidas para chegar nesse momento, né? Eu já plantei para sobreviver, eu já colhi para sobreviver, todos os meus ancestrais fizeram isso, né? E isso está no nosso DNA, né? De cada um de vocês, mesmo que cada um de vocês tenha nascido na cidade, né? E a gente, por algum motivo, é colocado numa posição que parece que isso não existiu na nossa vida, né? E quando a gente se coloca nessa posição aberta, né, a gente realmente vai descobrir coisas, né? Ontem teve o relato da Madá, né, aqui, né, e que ela disse assim, eu não sabia, ela sabia sempre, né, ela soube, ela já plantou muitas vezes, ela já fez esses cuidados, já colheu, né, está no DNA dela, está no nosso DNA isso, né? Então que a gente fique aberto a isso, e mesmo aqueles que hoje são um pouco mais urbanos, né, que quando a gente sair para esse espaço aí fora, né, e que a gente fosse realmente se conectar com a mata e que a gente se permita isso, né, que a gente esteja aberto, né, a essas experiências assim novas, que não são novas e que são antigas, né. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Bem, agora na sequência a gente vamos dar uma volta, né, com eles, né, vão nos guiando, né,
A gente retorna para cá, quanto tempo vocês calculam? Assim? Até o almoço? Tá. A gente vai dar essa caminhada e vai ter esse momento da gente dar uma sentada, né? Naquele espaço que o Mate e o Juca e o pessoal da escola, né, trabalharam e criaram, né? Para a gente poder aproveitar um pouco nessa sala de aula aberta, né?